Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre como se faz o diagnóstico de depressão. Eu sei que para vocês que estão começando a carreira agora, é muito angustiante às vezes a gente perceber que tem algo acontecendo com o nosso cliente, ou que nos acessou, ou que a gente tá observando num serviço de saúde, né? E não saber, né, como classificar, né, isso que está acontecendo, né? Isso que eu estou observando diante do meu paciente quer dizer o quê? Né? É algum transtorno mental? Não é? Será que é depressão? Não é? Será que essa pessoa só está muito triste? Ou será que isso já se caracteriza como um quadro aí de transtorno mental, de depressão, né? E a gente sabe como é essencial para a nossa prática a gente poder fazer bons diagnósticos, né? É claro que a gente hoje tem uma reflexão muito crítica sobre a questão da patologização, sobre a questão da rotulação das pessoas com transtornos mentais, ou que a gente tem um cuidado para não rotular todas as pessoas, enquadrá-las todas em transtornos, né? Mas a gente sabe que existem quadros que são muito graves, a gente sabe que é importante a gente identificar que está acontecendo um quadro de adoecimento mental para que a gente possa dar uma atenção devida, uma atenção especial para essa pessoa, especialista, né, para essa pessoa, para que ela possa ter a qualidade de vida e poder ter uma vida plena, apesar aí do quadro, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico da depressão. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Carolina, sou psicóloga, trabalho em conjunto com o Dr. Elde, tanto na vida mental como nos cursos que temos em parceria com a Universidade Paulista Unip. Beleza. A gente pode escolher, né, olhar para o nosso paciente diante de algum tipo de classe de diagnóstico, né? Pode ser diante dos manuais como CID-10, DSM-5, ou pode ser algum expert na área, né? Algum autor renomado na área que tenha proposto critérios diagnósticos, que tenha bem estabelecido academicamente esses critérios, vocês podem utilizar também. Aqui eu escolhi então falar sobre os critérios que são apresentados no DSM-5. Beleza? Então foi essa revisão desse manual que foi feita pela APA em 2013, tá bom? Aqui no Brasil foi publicado em 2014 e lá está classificado como transtorno depressivo maior, beleza? Então, como que a gente classifica dentro desse manual diagnóstico a depressão? Então, a pessoa precisa apresentar 5 ou mais sintomas durante o mesmo período de 2 semanas e que representem uma mudança em relação ao funcionamento anterior dessa pessoa. E que pelo menos um desses sintomas tem que ser o humor deprimido ou a perda do interesse e prazer pelas coisas. Então, retomando, a pessoa tem que apresentar 5 ou mais sintomas no período de 2 semanas, que seja uma mudança em relação ao funcionamento dela, e que tem que ser ou humor deprimido ou perda de interesse ou prazer pelas coisas, um dos critérios que são atendidos, tá bom? Para caracterizar depressão. Então, se a pessoa tem os outros critérios diagnósticos, mas ela não tem humor deprimido, não tem a perda de interesse e prazer, eu preciso ver outro tipo de diagnóstico para essa pessoa, porque daí a gente não vai caracterizar como depressão, ok? E veja que interessante aqui, a gente sempre está atento a isso, né? Ao tempo que precisa estar presente esses sintomas para que a gente caracterize como depressão. Então aqui está escrito, né? Um período de 2 semanas, tá bom? Ou maior, é claro, né? A gente vai observar que tem pessoas que apresentam sintomas de depressão há muito mais tempo que isso, né? E que por nunca terem procurado ajuda, por nunca terem identificado esse transtorno, essa pessoa nunca se cuidou, nunca se tratou e está aí num estado crônico. Então aqui está descrito assim como lá no manual, né, como que são esses 2 primeiros critérios diagnósticos. Então, humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado pelo relato subjetivo ou por observação feita por outras pessoas. Então veja que interessante. Aqui esse critério mostra que esse humor deprimido não precisa ser necessariamente relatado pela pessoa. Então, às vezes, quando a gente recebe alguém que está muito deprimido no nosso consultório,
essa pessoa vem acompanhada de outra pessoa, até porque muitas vezes ela não tem nem motivação para nos buscar para tratamento, né? Em geral, outra pessoa vai ajudar essa pessoa a chegar no tratamento e vai acompanhá-la nas primeiras sessões e se tudo correr bem também, vai seguir em tratamento também para funcionar como uma boa rede de apoio para essa pessoa que está deprimida, né? E também para cuidar porque a gente sabe que a família, colegas, pessoas próximas também tem um forte sofrimento ao conviver com uma pessoa com depressão, né? Então, olha que interessante aqui. Então, esse humor deprimido ele tem que ser na maior parte do dia, quase todos os dias, ou mesmo todos os dias. Não é algo passageiro, que um dia tá assim, no outro dia não tá, ou que a maior parte do dia fica tudo bem. Não, é uma coisa muito persistente, tá, pessoal? É uma coisa que você vai ver que a pessoa vai expressar esse humor negativo, que ela vê isso que acontece todo o tempo com ela. Tá? Uma acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias. Então aqui de novo essa questão da persistência, né? A maior parte dos dias, todos os dias, quase todas as atividades. Então não é uma perda de interesse só pelo trabalho, ou só pelo relacionamento afetivo, ou só pela família, né? É uma coisa generalizada, uma coisa que está acontecendo com a pessoa para todas as áreas da vida dela, né? Ela já não tem mais esse interesse para nada. Isso fica muito evidente na fala da pessoa deprimida. Outro ponto, outros critérios diagnósticos são a perda ou ganho excessivo de peso, sem essa pessoa estar fazendo dieta, ou redução ou aumento do apetite, quase todos os dias. Então a gente pode inclusive monitorar o peso dessa pessoa daqui por diante, para que a gente observe aí um ganho expressivo ou uma perda expressiva de peso, tá bom? E também a gente tomar muito cuidado, porque em casos muito graves a gente vai observar sim uma desnutrição nesses pacientes. É um impacto clínico, orgânico por conta dessa alimentação. Ou mesmo obesidade, né? Para aqueles que ganham muito peso e comem demais. Outro critério é insônia e hipersonia, quase todos os dias. Então, muita gente lembra da insônia, né? Das pessoas que ficam ruminando os pensamentos à noite, não conseguem dormir. Mas também tem a hipersonia, né? Aquelas pessoas que vão dormir mais de 8 horas por dia. Eu já tive pacientes que dormiam por volta de 12 horas por dia. Né? E mesmo assim não se sentem descansados, mesmo assim não se sentem com energia para as atividades do dia. Uma agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias, então a gente vai verificar a pessoa ou muito para dentro, embotada, lentificada, mesmo na fala, na expressão verbal, a gente vai ver uma redução nessa atividade também, né? Ou uma agitação, uma pessoa que fica extremamente agitada, isso também pode ser presente. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, então é muito comum a gente escutar a pessoa falando isso, né? Que não tem energia para nada, que não tem energia para absolutamente nada. Sentimentos de inutilidade, de culpa excessiva ou inapropriada, e aqui muito, 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 muito importante a gente lembrar na psicoterapia de verificar quais são os pensamentos, as crenças, os esquemas também que se construíram através dessa culpa excessiva, né? Esse sentimento aí de inutilidade. Outro critério é a capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, indecisão quase todos os dias. A gente vai também observar, pessoal, que começa a impactar a memória da pessoa, né? Então ela não consegue pensar, ela não consegue se concentrar, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue lembrar das coisas também, tá bom? É muito difícil para a pessoa tomar boas decisões quando ela está amplamente deprimida. As funções cognitivas dessa pessoa vão estar bastante prejudicadas quanto mais grave for essa depressão. E outro critério seria pensamentos recorrentes de morte, né, uma ideação suicida. Então aqui lembrando sempre que não precisam ser todos esses critérios, bastam 5 desses critérios, ok? Nós também temos que levar em conta para o diagnóstico se o sofrimento é clinicamente significativo ou causa um prejuízo no funcionamento dessa pessoa em outras áreas importantes da vida dela. Então, quando a gente está observando um transtorno mental, está absolutamente associado a ele o sofrimento e o prejuízo nas áreas da vida, né? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa com um diagnóstico de transtorno mental que não tenha se prejudicado em nada em sua vida. Não é atribuído a efeitos fisiológicos de uma substância, outra condição médica. Então, aqui a depressão
a gente tem que diferenciar, né? A gente tem que classificar se ela tem a ver ou não com o uso de um medicamento, com tratamento clínico de outra coisa, ou com alguma doença clínica, como por exemplo o câncer. Não é mais bem explicada por transtornos do espectro da esquizofrenia ou transtornos psicóticos, e também nunca houve um episódio maníaco ou hipomaníaco. E lembrando aqui da parte das substâncias, né, que quando a pessoa faz uso concomitante de substâncias psicoativas, como por exemplo cocaína, crack, maconha, álcool, o que for, é muito importante a gente solicitar a abstinência dessa pessoa para a gente poder verificar se essa depressão está associada com o uso de substâncias ou se não. Tá bom? A gente vai conseguir fazer esse diagnóstico mesmo apenas depois de um tempo de abstinência, geralmente de 1 a 3 meses. Tá bom? Se nunca houve um episódio maníaco ou hipomaníaco, por quê? Porque se houve, a gente vai caracterizar como transtorno bipolar. Então aqui a gente vai classificar também, quando a gente está fazendo o diagnóstico, em episódio único ou recorrente. Então, foi a primeira vez que essa pessoa teve essa questão ou não, é uma coisa que vem acontecendo frequentemente com ela, já aconteceu outras vezes na vida. Se é leve, moderado ou grave, para isso a gente vai verificar a quantidade de sintomas, a gente vai verificar se tem ou não sintomas psicóticos, que já é um índice de gravidade, o quanto que ela está impactada no seu dia a dia para as atividades cotidianas, o quanto ela ainda tem capacidade para essas atividades, tá bom? E com ou sem características psicóticas, né, também é uma classificação, se está em remissão, parcial ou completa, ou se não está especificado. E também especificar com sintomas ansiosos, que é uma coisa muito frequente, ainda mais pensando para quem está atendendo na região de São Paulo, como eu falei para vocês, é uma das cidades que mais a gente vai encontrar pessoas deprimidas no mundo, né, infelizmente, e também pessoas muito ansiosas, né, uma característica muito própria dos grandes centros urbanos, né, por conta do estresse e tal. Com características mistas, com características melancólicas, com características atípicas, com características psicóticas congruentes com o humor ou incongruentes com o humor, com catatonia, com início do periparto. Então também sempre a gente avaliar gestantes e puérperas para depressão e também com um padrão sazonal. Bom, pessoal, esse é um dos diagnósticos que a gente deve aprender a fazer. É claro que é um dos principais, porque mesmo quem não trabalha com saúde mental, só com pessoas com depressão ou com pessoas com transtornos mentais graves, é importante ter em mente, mesmo para aquelas pessoas que têm uma atuação em consultório, uma atuação em escola, né, profissionais que são da saúde mental, mas que atuam em escola, psicólogos escolares, enfim. Porque como é algo muito prevalente para todas as faixas etárias, né, tanto para crianças, quanto para adolescentes, quanto para mulheres, quanto para idosos, quanto na vida adulta, é um dos transtornos mais prevalentes em qualquer região, faixa etária, a gente vai se deparar com pessoas deprimidas. Não importa o serviço que a gente está atuando, não importa onde que a gente esteja, nós vamos nos deparar com casos de depressão. Mas também é importante a gente conhecer mais profundamente, né, o que a gente faz diante de um caso de depressão, o que a gente faz quando ela está em comorbidade com outra questão, como que eu faço uma avaliação mais completa, como que, né, enfim, isso que eu falei foi uma pinceladinha dentro de um universo de coisas que a gente deve saber sobre depressão. E diante disso eu queria fazer o convite para que vocês conheçam as nossas pós-graduações lá na Unip, que elas são pós-graduações que são muito voltadas para essa prática, né, além de vocês verem muito profundamente esses quadros que são muito prevalentes na nossa população, então desde a avaliação, como a gente rastreia, como a gente avalia, como a gente trata, como que a gente previne, tudo isso é visto, a gente também vai verificar isso para aqueles quadros que são mais raros, que são mais difíceis, enfim, a gente vai passar por muitos quadros dentro da saúde mental, vai conhecer profundamente todos eles e vamos estar capacitados para lidar com esses casos no nosso dia a dia, que é algo que todos nós queremos, certo? Então, temos aí o curso de saúde mental, de terapia cognitivo-comportamental, que são bem voltados para a gente aprender isso, exatamente avaliar, tratar, prevenir. Aqui no de terapia cognitivo-comportamental, muito
as técnicas voltadas à terapia cognitiva e no de saúde mental, sempre voltado para uma discussão de caso multidisciplinar, né? Nossas aulas a gente sempre faz discussão de caso clínico, né? E psicologia do trânsito, que é uma pós que é mais voltada para psicólogos, né? Para que eles possam atuar lá junto ao Detran. E temos agora alguns cursos que são semipresenciais, porque esses que eu falei para vocês são presenciais. E nos semipresenciais nós temos a neurociências forense, neurociências na terceira idade, na infância e o curso de dependência química. Todos esses cursos vão abordar sim as classes de transtornos mentais, principalmente a depressão, que eu já até falei em outros vídeos aqui para vocês, mas que é claro que pessoas que têm depressão grave podem ter impactos na área forense. Idosos com depressão é algo que a gente vai com certeza ver na nossa prática clínica. Crianças deprimidas existem sim, tá bom? E a gente precisa ter lá os recursos para poder avaliá-las e cuidá-las, né? Até para que não se cronifique isso como um quadro que vai prejudicar a criança em todo o seu desenvolvimento, né? Aqui eu coloquei os links para as nossas pós-graduações. Eu vou colocar também aqui embaixo no YouTube, tá bom? E aqui está o meu contato, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre depressão, qualquer outra questão de saúde mental, tá aí meu e-mail. E se também quiserem entrar em contato pelo WhatsApp, pode me mandar áudio, pode escrever, pode ficar à vontade. Também está aqui o contato do Dr. Elde e da Rosineide, que são os coordenadores dos nossos cursos lá na Unip, tá bom, pessoal? Forte abraço, até o próximo vídeo.